Oi, gente, bom dia. Meu nome é Aline Gonçalves. Estou muito feliz com o convite de poder falar um pouco desse trabalho da Embra, Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras. Muito obrigada ao BDMG, em nome da Beth, né, que fez esse convite. Quero dizer que não há nada parecido com isso lá no Rio de Janeiro, assim, né, contínuo, de estímulo. Então, é muito bonito ver, ouvir todos esses depoimentos aqui, né, ver essa possibilidade que existe aqui, né. Dizer que eu também sou super fã, assim como a Patrícia, de tudo que acontece musicalmente aqui nessa terra. Então, só para compartilhar e continuar o diálogo com o que estava rolando antes. Eu vou me apresentar. Assim, para quem não me conhece, eu sou flautista, clarinetista do Rio de Janeiro. Vivo ainda muito nesse ambiente da música instrumental, contribuindo, claro, com canções também, com as pessoas das canções, mas principalmente na música instrumental. Então, vou começar a contar da onde que veio essa história de Embra, né? Por que eu cheguei nesse lugar e que quero compartilhar com vocês. Eu, de 98 a 2004, fui parte da Itiberê Orquestra Família, alguns aqui podem conhecer, que formou muitos músicos e musicistas que atuam firmemente até hoje, né, na cena do Brasil, né, na música instrumental. Eu botei ali a bolha Itiberê Orquestra Família, porque era para eu me lembrar de contar para vocês que lá a gente viveu uma situação muito peculiar, por coisas inexplicáveis, porque, naquele momento, virada dos 90 para os 2000, não existia tanta discussão sobre gênero e música, era muito mais raro a gente encontrar com isso, né? Principalmente a gente que era adolescente ainda não tinha acesso a esse tipo de discussão, só que aquela orquestra era formada, em algum momento, de metade mulher e metade homem, assim, contado. Então, nós vivemos uma juventude e uma formação musical super importante, né? Eu sei que, para todo mundo que passou por lá, foi super importante e intenso, num meio que não existia. Assim, poder ter, sei lá, 15, 14, né, comigo, 15 mulheres e 15 homens no mesmo espaço, compartilhando 4 ensaios semanais de 5 horas cada um, era totalmente fora da realidade, e ainda é, né, na verdade. Então, foi totalmente fora da curva, por isso eu chamei de bolha Itiberê Orquestra Família, porque aquilo ali não foi muito comum, assim, mas nos deu força e material para seguir adiante, pensando que era possível, né? Que era possível ter pares mulheres, que era possível a gente se ver como parceiras. Depois de 2005 a 2007, eu morei no Chile, e isso foi uma virada também bastante importante para mim. Gente, eu estou falando assim de mim, porque só para vocês saberem como que eu fui chegar nessa história de livro, né? Da onde que vem essa história do songbook. Eu morei no Chile, e lá me encontrei com uma personagem importantíssima, né, que é a Violeta Parra, não só para a música sul-americana, chilena, mas acho que do mundo. Ela foi a primeira mulher latino-americana a expor no Louvre as obras plásticas, né, de artes plásticas dela. Ela era poeta, ela era musicista, ela era uma baita pesquisadora, recolheu muitos cantos que estavam se perdendo. Então, assim, foi uma figura muito importante, muito inspiradora para mim. E eu acho que, no Chile, é o que eu fiz essa virada do entendimento de quão poderoso poderia ser a rede de mulheres, né? Porque lá existe, há muito mais tempo que aqui, eu acho, essa história relacionada às cantoras, que, diferente das cantantes, lá tem essa diferença, né? As cantantes são as cantoras profissionais, e as cantoras são aquelas que normalmente estão cantando coisas mais do campo, ou trazendo alguma tradição de canto, né? Tem uma particularidade, assim, um jeito muito especial de afinar seus violões, e são meio guardiãs, assim, de alguns fazeres musicais, né? E essas pessoas já vinham trazendo muito fortemente essa coisa da rede de mulheres, né, que eu via refletido nas compositoras de Santiago, da capital, né. Via Madalena Matei, Elizabeth Morris, Daniela Conirreiro, um montão de cantautoras de lá sendo muito juntas no seu fazer, isso no começo dos 2000.
E isso mudou totalmente minha cabeça. Eu que vinha dessa coisa de tocar música instrumental, não sei o quê, mas nenhum pensamento um pouco mais profundo sobre o que era isso, o que eram as redes de mulheres na música, né? E, como centro, eu acho que, para mim, ficou marcada a própria Violeta, né? Depois voltei para o Rio de Janeiro, o cenário devastado de música instrumental naquela cidade. Eu acho que no Brasil é bastante complicado, mas no Rio de Janeiro só foi se deteriorando durante os últimos anos, né? E aí, mais ou menos em 2011, a Dé está aí ainda? Ou já saiu? Bem, em 2011, 2012, eu fui convidada a fazer um arranjo para o coletivo que a Dé citou aqui, para a Ana. E eu já tinha feito esse trabalho de arranjos para músicas da Violeta, lá um disco chamado Verde e Violeta, que são releituras da obra da Violeta Parra. Cheguei aqui, continuei com esses trabalhos, né, de arranjadora. Para o coletivo, eu falei, opa, um coletivo de mulheres está fazendo sentido com o que eu acabei de viver lá no Chile. Foi muito importante esse convite para acender essa coisa, esse entendimento, né, reforçar. Em 2015, vieram as manifestações, né, em todo o Brasil relacionadas às pautas que estavam sendo levantadas no Congresso, enfim, fora Cunha, né, assim, muito forte, todo esse movimento que foi chamado de Primavera das Mulheres Brasileiras. E eu acho que isso, olhando um pouco para antes e um pouco para depois, a gente viu uma explosão de surgimento de coletivas, e coletivos de mulheres relacionados à música, obviamente, em todas as áreas, né? Eu estou falando especificamente da música, que é por onde eu estou sempre mais presente, né? E, em 2016, a Elessi, que foi essa pessoa que trouxe o Sonora, que levou o Sonora para o Rio de Janeiro, me convidou para fazer uma apresentação dentro do festival com as minhas composições. Foi a primeira vez que eu mostrei um show completo com as minhas composições. Até então, não tinha feito isso, apesar de arranjar, apesar de tocar, estar na cena instrumental desde o começo dos 2000, nunca tinha feito isso. Olhei para o lado e me deparei com dezenas de mulheres que nunca tinham feito isso. E não que não compusessem há muito tempo ou há pouco tempo. A gente tem registros de mulheres que tinham 30 anos de carreira, né, e muitas músicas guardadas e jamais tinham mostrado. Então, me vi assim do lado de pessoas que passavam exatamente a mesma situação que eu. Me ofereci para a Elessi, para a gente se juntar forças, e no ano seguinte, em 2017, a gente fez o coletivo Essa Mulher, inspirado nos coletivos daqui, exatamente o que a Dé falou. Então, quero agradecer. Dé, antes, você está indo embora? Ah, então tá. Então, quero te agradecer, porque, realmente, assim, o que ela movimentou, o que elas movimentaram aqui, irradiou para todo o Brasil. E é isso. Assim, o coletivo Essa Mulher organiza o Sonora do Rio de Janeiro desde então. A gente viu isso só tomar mais força e ganhar mais pessoas implicadas, né, durante todos esses anos. E aí, em 2020, obrigada a parar de tocar, ficar em casa, né, sem trabalhar assim na performance, né, entendi que isso já estava fervilhando em mim, né, essa necessidade de registro. Porque o que acontece? Você chega no lugar e tudo se repete, né? O que aconteceu com a Dé, dessa coisa da motivação, da raiva do camarada que fala, não tem, não vou chamar para o festival porque não tem. E aí, não sei, tantos relatos, né, de coisas que, de repente, a gente começa a fazer alguma coisa porque rolou algum estopim, né? Para mim, foi assim, esse foi um momento possível, e dessa raiva acumulada de não conseguir ir para frente com esses projetos todos, de música instrumental especificamente. Falei, cara, então tá, não tem? Então deixa eu ajudar a ter mais um pouquinho, para as pessoas procurarem. Como é que eu faço isso? Eu sei que partitura não... Assim, a música não reside na partitura, né? A música está em todos os lados, né, onde se tem a intenção de organização, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que, para a validação, para muitas instituições, para muitos lugares, né, essa coisa do registro é importante. Também, dessa forma, né, como partitura, com uma forma de escrita mais convencional, vamos dizer assim,
Então, eu entendi que era importante começar a fazer esse trabalho. Até então, eu não sabia que não existia um livro todo voltado, uma compilação de composições de mulheres da música instrumental no Brasil. Eu não sabia. Eu fiz só porque eu sabia que tinha que ter, mas não que não tinha. Então, depois tive a feliz surpresa, né, de saber que isso estava acontecendo por primeira vez. Em 2020, através do edital Cultura Presente nas Redes, eu fiz essa primeira versão, que foi só virtual. Em 2021, a partir da Lei Aldir Blanc, eu consegui fazer ele físico, como está ali na fotinho. Depois eu posso mostrar, tem uns exemplares aí para quem quiser pegar, cheirar o livro, assim, que é bom, né? E foi vencedor do prêmio Profissionais da Música em 2021, no Livros Musicais. E aí eu botei 2022 Pacífico, só para acabar essa história aí até agora, né? Que é o meu disco autoral, que, finalmente, depois dessa volta toda, eu falei, tá bom, Aline, cadê seu disco, né? Você fez essa volta toda, então vamos gravar. Então, lancei esse ano o Pacífico, mas entendendo que é muito importante, né? Mas que a gente sabe que, quando a gente faz um trabalho individual, a gente tá dando um passinho, que é super importante, mas que a coisa acontece mesmo quando vai todo mundo, né? Então, assim, para mim, acho que essa inquietação que a Dé trouxe, assim, de um karma que você chamou, de alguma forma entender que minha ação tem que ter a ver com o coletivo de vez em quando, ou de vez em sempre, é muito importante estar sempre presente. Aqui, para quem não conhecia a capa do livro, essa capa aqui, são 45 compositoras de todas as regiões do Brasil, que têm partituras nesse livro. No site temos 114 partituras. Esse aí é o site embra.com. E no livro eu consegui colocar 65 partituras. Tomara que eu possa fazer outro para poder colocar as que ficaram de fora. Claro que existem muito mais musicistas e compositoras. Foi o que eu pude fazer. Esse edital foi feito nesses editais emergenciais, então a pesquisa foi rápida, né? Foram poucos meses. Por isso, também, eu aponto um problema desse livro, que é muito mais mulheres do Sudeste do que outras regiões do Brasil presentes, por causa desse pouco tempo de pesquisa. Tomara que eu possa, depois, ampliar e fazer mais coisas. Essa aqui é a apresentação, vou ler para vocês, porque eu acho que resume bem as motivações desse livro, né? Esse trabalho é uma compilação de composições feitas por mulheres brasileiras atuantes na cena instrumental do país. Hoje, quando somos ainda a maioria minorizada, cotidianamente silenciada, sentimos a necessidade concreta e objetiva de registrarmos e materializarmos nossa existência e nossos discursos. Partituras também são discursos, narrativas sonoras que precisam soar e serem ouvidas urgentemente. Quando apenas uma porcentagem ínfima do trabalho na cena instrumental é ocupada por mulheres, um livro de partituras, objeto potencialmente agregador, pode ser uma importante ferramenta no movimento por equidade de gênero na música e um convite potente e afetuoso àqueles que queiram ouvir as vozes que já não serão silenciadas. Também é raivoso, né, Dé? Aí, para falar para vocês um pouco como é que começa esse livro, falando de algumas coletivas feministas que nasceram um pouco antes de 2015 e um pouco depois de 2015, né? Nas universidades temos a Feminária Musical na UFBA, Sônica, e no Rio Grande do Sul, Rede Sonora na USP. Meninas do Brasil, um projeto da Luísa Salles, lá do Rio de Janeiro, que registrou em vídeo um montão de cantautoras. Mulheres Criando, daqui da DEC, ela já falou um pouquinho antes, né, para a gente, que veio desembocar no Sonoro. O coletivo Essa Mulher no Rio, que deu continuidade a esse movimento na cidade do Rio de Janeiro. Alguns grupos artísticos, como a Ana, Orquestra Lunar, que tem um disco só de compositoras, antes até, né, agora, desculpa, eu esqueci a data, mas é de antes de 2015, eu acho, esse disco. A Jasmine Big Band, que está em São Paulo também, só com mulheres tocando. Chora Mulheres na Roda, que é esse grupo de choro que existe no Rio de Janeiro,
que convida as mulheres a tocarem e aprenderem choro lá, mas é uma roda para mulheres. Então, tem um quê didático, porque elas falam que sempre foram muito mal-vindas né, nas rodas de choro em geral. Então, elas fizeram a roda delas e falam para a galera chegar lá para tocar e aprender juntas, mandam antes as partituras, tem um esquema de chegar antes para estudar, e é isso, é didático, é para aquele seu espaço de aprender, né, sem essa história de... Aqui algumas fotos das... São só 25 que couberam aí no meu quadrinho, mas, na verdade, são 45. Né? Aí tem a Luísa ali no cantinho, a Carol Panese, que é a Maria Lídia, que é do Pará, a Bia Paz Leme, do Rio de Janeiro, Marlene, que é de Brasília, a Aline Falcão, da Bahia, enfim, Gaia Wilmer, todas compositoras atuantes e com partituras presentes aí na Embra. E aí eu resolvi trazer 3 pontinhos, agora começando a pensar sobre essa história, né, da nossa presença na música instrumental especificamente. 3 pontinhos que a Luísa Toller aponta na pesquisa dela, que eu achei bem legal, assim, a forma que ela pensou, né, que são esses 3 aí, né? De que forma esse machismo estrutural atravessa a nossa vida, nossas carreiras. Ela fala dessas 3 pontos, e eu queria começar de trás para frente. Divisão sexual do trabalho, que a gente sabe que fomos e somos até hoje, né, criadas para contenção, né, para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar e para cuidar. Então, enfermeira, professora, são trabalhos normalmente reservados às mulheres, né? Quase nunca espaço público, quase nunca protagonismo. Múltiplas tarefas sabemos que temos, né? Se não é o filho, vai cuidar da mãe, ou vai cuidar da avó, ou do avô, ou de alguém que está precisando no momento, é você que vai cuidar. E apagamento histórico. Apagamento histórico. Temos alguns casos aí, vou passar mais rapidinho. Resolvi trazer esses 2 nomes super emblemáticos, né, mulheres que conseguiram o nome passar adiante e a gente saber delas até hoje como grandes, enfim, figuras muito importantes, né, na música. Mas ambas, apesar de terem conseguido furar essa barreira, têm apagamentos, né, em suas vidas, que a gente sabe metade, ou 1/3, ou 1/5 da história delas, né. A Chiquinha tem a história do embranquecimento, que ela até poderia ser maestrina, até pode ser compositora, até pode ser várias coisas, mas não podia ser preta, então teve que ser embranquecida. E a Tia Ciata, que sempre se conta a história de uma mulher que recebia, cuidava, justamente, né? Fazia os quitutes, era quituteira, era benzedeira, não sei o quê, mas não compunha, né? Essa história não é tão contada. Talvez aqui as pessoas, talvez, né, imagino, saibam um pouco mais, que sim, compunham um bocado. E eu trouxe alguns relatos, né, dela. Só para voltar, isso tudo eu tirei do Canto de Rainha, do Leonardo Bruno, que fala um bocado das sambistas, né, falando lá da minha cidade. Passava os dias de violão no colo, inventando melodias machichadas, falavam mesmo mais línguas que quanto machista correu no Brasil, o nome de outros compositores negros era dela. Apropriações mais ou menos descaradas. Partideira, cantava com autoridade, respondendo refrões nas festas que se desdobravam por dias. E aí um parente falando, bem, eu vou passar esse mais rápido, mas um parente falando um bocado de como, na verdade, não só ela, mas toda a família tinha um bocado de partideiras que compunham bastante. Uma paródia do Pelo Telefone, que é maravilhosa, que, na época, circulou, já criticando essa história, né, de que ela não compunha, né? Ó, que cara dura de dizer nas rodas que esse arranjo é teu. É do bom Hilário, da velha Ciata, que o senhor escreveu. Tomara que tu apanhes para não tornar a fazer isso, escrever o que é dos outros sem olhar o compromisso. Então, maravilhosa paródia que já falava dessa questão, né? Isso aí é outra coisa também, está nesse mesmo livro, que a gente tem essa informação, né, da figura importantíssima aí para o samba, que foi o João da Baiano, o Donga, e, enfim. E aí a gente sabe, eu vinha saber, na verdade, através desse documento aí, que a mãe do João da Baiana foi a pessoa que, na verdade, tocava o pandeiro da forma que ele tocava. Então, assim, a gente, de repente, sabe de uma figura que foi
responsável pela introdução do pandeiro no samba, que não é pouca coisa, né? E aí a gente reproduz e vai saber que a mãe dele tocava daquela forma e que a mãe dele ensinou ele a tocar daquele jeito. A gente não está tirando o valor do movimento que ele fez, mas assim, eu acho o cúmulo a gente não saber o nome da Persiliana, né? É um absurdo total, assim, a gente não saber o nome da Persiliana. Eu não sabia. Sei lá, caso vocês soubessem antes, eu vou ficar muito feliz, na verdade, porque é muito grande isso, né? Não é pouco. Assim, essa fundação que é o samba para a gente, sabe? Ou o pandeiro no samba, a gente não saber que veio de uma mulher, sabe? O caso da Marília Batista, que é compositora, era compositora, cantora, e ficou muito famosa por ser a grande intérprete do Noel Rosa. Tem um depoimento dela no MIS, para aqueles depoimentos, né, que fazem que é um grito, assim, é um desespero. Eu senti muito forte, assim, lendo. Queria ler aqui também para vocês. Eu preciso situar bem minha posição diante da música popular brasileira para que não se cometa nenhum engano a respeito. Eu, além de intérprete de Noel Rosa, sou compositora, sou autora de música popular. Antes de conhecer Noel, eu já cantava minhas músicas em todos os lugares que ia, e o próprio Noel me conheceu cantando as minhas músicas. É o que eu sou na realidade. Além de professora de música formada pela Escola Nacional de Música, além de sambista e além de intérprete de Noel Rosa, além de intérprete de outros autores, eu sou, acima de tudo, compositora de samba. É o que eu sou e não quero ser nada mais do que isso. Assim... É um grito, né? Por favor, parem de desenhar, me vejam, sabe? Eu senti isso aí, muito forte, um grito mesmo dela, assim. Parem de dizer que eu sou intérprete do Noel Rosa apenas, parem de me reduzir, sabe? Bem, e aí agora, né, essa sequência de apagamentos que eu mostrei para vocês, agora quero mostrar um pouco da atuação das mulheres no ano de hoje, né, nos festivais de música instrumental, que é bem o que eu estou tratando quando eu faço o EMBRE, quando eu penso e tento mudar de alguma forma minimamente essa realidade, né? Eu contei quantas mulheres participaram. Quis começar com essa vez porque estava aqui, né? Achei mais legal. Esse ano, né? Quantas participações houve? De 53 shows, 37 foram homens, 16 foram mulheres. Tem atrações repetidas, né? A gente sabe, mas eu contei no geral. E aí, antes de começar a mostrar dos próximos festivais, eu contei 4 festivais que aconteceram esse ano. Queria falar um pouco dessa diferença, né, da participação da cantora para a instrumentista, que sabemos que as cantoras, para as cantoras está mais permitido, há muito mais tempo, estar nesses espaços públicos por diversas razões que a gente pode depois enveredar, né, assim. Mas o fato é que instrumentistas, e aí piora se é compositora, e aí piora se é arranjadora, se é diretora musical, né, cada vez vai ficando mais afunilado, mais difícil. Mas, só para dizer que muitas dessas participantes eram cantoras aqui. Muitas eram instrumentistas também, mas aqui, nesse também, que eu acho que foi o que teve mais participação feminina no geral, dos festivais que eu contei. Desse ano, Choro Jazz, de Jericoacoara e Fortaleza. Foram 18 shows, 17 homens e uma mulher, e uma participação, né? Então, a Tereza Raquel fez homenagem ao centenário da Dona Ivone Lara, que é cantautora, e a participação da Vanessa Moreno ali no final, participação, né? Então, ambas cantoras no festival Choro Jazz. Gente, não tem nada de valor aqui, eu estou só falando assim, onde é que estão os instrumentistas, né? Assim, no Rio das Ostras também, que é um festival longevo, assim como o daqui, desde 2003, foram 31 shows, 24 homens, 7 mulheres, e apenas uma dessas 7 era instrumentista. Eu estou falando desse ano, tá? Aí a programação completa. E o Tapajós, que não é tão longevo, já tem um bom tempo, né, 2014, de 16 shows. Os 16 eram de homens. E apenas uma cantora convidada, que foi a Jane Duboc, que tocou
que cantou, perdão, com a Amazônia Jazz Band. E esse foi esse ano, e o Tapajós teve sua primeira atração feminina no ano passado, que foi a Badia Sade e a Lívia Matos, que fizeram um show lá. A primeira vez que teve alguma mulher. Não, é o mesmo ano que se tornou Patrimônio Cultural do Pará, o festival. Isso, assim, no contexto em que a gente faz esse tipo de conversa, e a gente sabe que essa conversa está acontecendo há bastante tempo, né? A DEA está desde 2011, e antes também. Então, assim, é muito trabalho para ser feito mesmo, para alguma coisa mudar de fato. Conversei com algumas musicistas que, enfim, que têm algum acesso a esses festivais, que tocam, eventualmente, nesses festivais, e trouxe alguns pontos que se repetiram nas falas de algumas delas, né? Primeiro, o que a gente vê, obviamente, que é a grande desproporção entre homens e mulheres na participação de festivais. Isso não há dúvida, se a gente para contar. Tem o Frequência Dissonante, né, que faz um levantamento super legal. É muito, muito, muito bacana acompanhar o trabalho delas, de contagem, né, da participação feminina em festivais, tanto dando professores e professoras dando aula, quanto festivais só de mostra de música, né? Algumas mulheres que participam disso apontaram essa separação, que em alguns festivais estão solucionando isso, fazendo um palco mulher, vamos chamar assim, né? E aí eu achei interessante trazer isso para cá, porque isso é uma solução, Você vai lá e coloca, mas que tipo de solução é essa, né? Eu preciso separar, eu preciso dizer que é palco mulher para a mulher poder estar ali. Eu vou fazer um palco homem, né? Assim, se a gente muda a palavra, fica claro a coisa estranha que é isso, né? Oportunismo, que são pontos nos editais. Isso foi uma questão levantada também por algumas dessas instrumentistas que conseguem tocar, né, nesses festivais, sabemos que hoje existem, né, assim, você pontua por ter tantas mulheres, ou tantas pessoas negras, ou tantos indígenas, você pontua. Então, que muitas pessoas, de fato, estão fazendo isso para pontuar, e não necessariamente porque estão entendendo, né, que a importância dessa diversidade. E a questão racial, aí, se a gente parte para isso aí, assim, desses festivais, eu posso estar enganada, porque eu não olhei as fotinhos de todos os grupos, mas, assim, o que eu consegui ver, não tinha nenhuma mulher negra de frente, assim, mostrando o seu trabalho. Indígena também não. Assim, né? Então, se a gente afunila mais, fica zero, né? Fica zero o número. Sim. Resolvi trazer também alguns casos com alguma repercussão que rolaram e que movimentaram nos últimos tempos, né? Esse assunto. Eu não sei quem pôde acompanhar esse caso da Big Band do Hermeto, de 2017, uma Big Band formada apenas por homens, que gerou muita polêmica nas redes, enfim. Um grupo de mulheres, eu fiz parte desse grupo, escreveu uma carta em resposta a essas polêmicas, né, na verdade, porque muita gente acusou de é tão difícil estar na música instrumental, o Hermeto é um emblema para a nossa música brasileira. De fato é, e de tudo isso é verdade, mas jamais isso foi criticado. A crítica era outra, era, cadê as mulheres nessa banda? Mas não é possível que, a essa altura, você não consiga colocar nenhuma mulher. E aí eu vou, já que abrimos os relatos pessoais, né, vou também aqui trazer um relato pessoal. Eu fui a esse show, depois fui tomar uma cervejinha com o pessoal que tocou, e, conversando, pude bater um papo com uma pessoa que tocou. E falei, uai, mas está muito... Depois de um tempo, né, estamos aqui algumas horas nessa mesa, deixa eu te perguntar, por que isso? Não tem nenhuma mulher nessa Big Band? E a pessoa me respondeu, pois é, a gente sabe, é difícil, né, mas a gente precisava resolver rapidamente, então a gente teve alguns critérios para escolher as pessoas que estão nessa banda, e foram eles, enfim, você ser especialista no seu instrumento, você ser de São Paulo ou Redondezas, você conhecer a linguagem do Hermeto, era isso, assim. E aí eu falei, olha, eu não sou de São Paulo,
naquele tempo não circulava tanto por lá, realmente não conheço profundamente as musicistas de lá, mas, de cara, mesmo assim, eu já consigo citar algumas que preenchem esses seus requisitos aí. Será que... Como é que é isso? Enfim, fui dando meus argumentos para dizer que, mesmo não sendo uma super conhecedora das musicistas de São Paulo, conseguia apontar algumas que podiam preencher aqueles cargos ali. E aí eu vi a resposta final maravilhosa, que é: mas não tem pressão, né? E na verdade, é só isso, né? E todos os argumentos que ele me deu antes não exatamente, não tem pressão. Bem, convido a todas depois, a todos, lerem a carta Toca Que Nem Homem, que a gente publicou no portal Catarinas, nesse então. Mostra Instrumental Paulista foi ano passado, não sei quem acompanhou também esse caso, né, de também uma programação inteira de homens, e a Luísa Toller escreveu, ela foi comentar, né, e teve seu post apagado. Logo ela escreveu isso aí que vocês podem ler, reclamando do silenciamento, né? Eu mostro aqui que não tem ninguém, o que vocês fazem é apagar o meu post. O que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Enfim, também depois quem quiser dar uma olhada. Sim. E esse foi esse ano. Por sorte, tive a possibilidade de ter acesso a esse primeiro post aqui, onde estava a programação inicial, que foi apagada. Aqui a gente consegue ver como era, né, e depois como ficou, que é depois de toda a polêmica e todas as discussões em torno. É interessante ver que, mesmo depois de tudo, é tipo assim: participação especial, Negadeza. Apresenta Tanise Silva, sabe? Não é. E esse festival, especialmente, teve muita coisa muito difícil assim no caminho das negociações, porque, vou fazer um parênteses agora, todos os relatos que eu estou trazendo aqui dessas musicistas que têm mais ou menos acesso a esses festivais são consentidos, tá? As pessoas, apesar de não dizer nomes, todos está tudo para ser dito mesmo e aberto aqui para todo mundo. Primeiro, o que tentaram fazer para reverter a situação foi: então, tudo bem, você está aqui nesse grupo que você já vai tocar, então eu vou botar seu nome, assim eu resolvo. Mas, espera aí, isso é um pouco estranho, eu faço parte do grupo, assim, né? Como no caso do Pif Moderno, né? Pif Moderno, aí seria Pif Moderno e André Ernest Dias, mas André Ernest Dias faz parte do Pif Moderno. Então, você vai botar o nome dela para poder reverter um mal-estar de uma coisa, entende? E aí depois isso se desdobrou de formas muito complicadas, assim, da organização chegar a cada uma das musicistas e falar: não, então tudo bem, então a gente paga um cachê e aí você talvez mostre alguma música. Aí depois foi se saber que esse cachê era diferente dos cachês oferecidos. Então, assim, coisas muito... aquela coisa que vai tentando remendar e acaba se confundindo mais. Foi muito triste, né, isso tudo que aconteceu, porque, na verdade, não é, como dizem sempre, né, não é uma guerra de mulheres contra homens, né, a gente está junto tentando mudar alguma coisa que a gente vê que não está certa há um bocado de tempo. Sim. E aí eu chego no que eu acho que é o que a gente está um pouco vivendo agora, que é esse momento, né? Os festivais, assim, os lugares que a gente tem para tocar, muitos têm essa preocupação de ter uma mulher ou ter uma pessoa negra tocando, ou uma pessoa indígena, mas a sensação que me dá, assim, observando e lendo e conversando com pares, é do tokenismo, que é esse termo que fala da representação, né? Que é você tira uma foto com alguém, né? Então eu faço aqui meu festival, eu tiro uma foto com uma mulher, pronto, ninguém vai me acusar de que não tem uma mulher, né? Ou tiro uma foto com uma pessoa negra do meu lado e agora está resolvido. E, assim, a sensação que me dá é que de mudança profunda tem pouca coisa acontecendo, profunda mesmo. Não, claro que existe gente que sim se afetou e mudou, mas, assim,
grosso modo, né? Me dá a sensação de que o que a gente está vivendo agora é que as pessoas entenderam que tem que ter alguém para tirar uma foto, mas não o que profundamente significa a representação dessas forças, dessas cores todas, né, dentro de todos os espaços. Então, a sensação que me dá é que a gente está vivendo isso agora. Bem, e aí voltando à Embra, né, na minha perspectiva menorzinha, assim, muito pessoal, né, o que eu acho que eu posso contribuir, né? A partir da Embra, a gente fez o Toca Embra, que são arranjos para quarteto de algumas dessas composições. Tive a felicidade de saber que teremos Big Band tocando Embra ano que vem. Passei no edital Foca, agora acabei de saber. Então, teremos também... Embra 4060 é um projeto também que existe, que ainda está no papel, né, que é de fazer esse mesmo registro de partituras de mulheres nascidas na década de 40 até 60, né, que são pessoas que já estão mais velhas, e eu acho que têm histórias muito importantes para contar, e nem sempre tem registro de partitura assim bacana, né, da produção musical dessas mulheres. Também a ampliação do site é outro projeto, com mais compositoras e mais partituras para as pessoas poderem acessar. E o mapa, que é, assim, de repente, em algum momento, isso ser uma coisa que seja mais parecido com um mapa, né, onde as pessoas possam acessar por região cada compositora dessas. E eu botei a legislação argentina de 2019 porque essa história do mapa é muito inspirada numa coisa que aconteceu por lá, que foi um mapeamento de profissionais da música, muito bonito que elas fizeram, e que resultou numa lei que, desde 2019, está vigente, que obriga que exista a participação de 30% de mulheres em festivais. Foi a primeira lei desse tipo assim, a existir. Então, é uma coisa, assim, para mim, muito emocionante, que uma mobilização que nasceu de um levantamento de uma revista chilena sobre participação de mulheres em festivais, justamente. E, a partir disso, parece que a Argentina estava lá embaixo e mulheres argentinas tiveram acesso, musicistas argentinas tiveram acesso a essa informação e começaram a se mobilizar e fizeram esse mapeamento que chegou a uma lei que obriga que essa participação seja dessa magnitude. Então, ainda estou longe de chegar aí, mas acho isso um caminho muito bonito, um caminho que a gente pode se inspirar. E é isso. Gente, eu acho que são muitos desejos, né, para essa Embra, que é uma coisa coletiva, que é uma coisa que eu sinto que é de todas as mulheres que participaram, assim, da Luísa, que tem composições nesse livro, daqui de BH tem a Marcela também, enfim, e de mulheres instrumentistas de todo o Brasil, para que a gente, junto, possa tentar chegar num lugar um pouco mais equânime para trabalhar e para existir, né? É isso, gente. Muito obrigada. Todas as partituras estão disponíveis de forma gratuita. A única coisa que a gente quer é que essas músicas sejam tocadas e que se diga é da Luísa, é da Aline, é da Renata, é da Joana, né? Que a gente nomeie essas pessoas. Nomear é muito importante, registrar é muito importante. Então, está lá, www.embra, toquem Embra aí.